Imagine um roteirista batendo na porta de uma grande plataforma de streaming em 2025 dizendo: eu tenho uma ideia de série. É sobre 4 pessoas egoístas, neuróticas e irritantes. Elas moram em Nova York, não aprendem nada com seus erros, não evoluem e não têm nenhum grande objetivo de vida. Qual seria a reação? Esse pitch, que hoje pareceria um pedido de socorro, foi exatamente o que deu origem a um dos maiores sitcoms da história da televisão. E não estamos falando de Friends, estamos falando da maioral mesmo, Seinfeld. A série, que se gabava de ser sobre nada, foi, ironicamente, sobre o que nos torna mais humanos. Ansiedade, obsessão por detalhes, relações fracassadas, amigos desajustados, regras sociais bizarras, tudo aquilo que a vida comum tem de mais banal, Seinfeld transformava em comédia. Sem moral da história, sem final feliz, redenção, era o puro suco do caos do dia a dia e nada mais. E por isso é tão genial. O meu nome é Nelly Krutian e aqui na Rai TV nós falamos às quintas-feiras sobre cinema. Criada em 1989 por Jerry Seinfeld, um comediante de stand-up, e por Larry David, um roteirista brilhante de personalidade cínica e horrorosa, Seinfeld nasceu como um acidente. A NBC mal sabia o que fazer com aquela proposta de série. Não havia nada concreto para se trabalhar. Trilha de risos, casais para shippar, não havia sequer uma narrativa clássica. Mas aos poucos e quase por milagre, a série foi conquistando um público que se via refletido justamente naquele esvaziamento de propósito, como um hamster correndo na roda. A mente por trás da maior parte do humor da série era Larry David. George Costanza, por exemplo, interpretado por Jason Alexander, era o alter ego de Larry, um homem pequeno, inseguro, rancoroso, movido pelo cinismo, falta de empatia, preguiça e ódio no coração. O tipo de figura que em outras séries seria reduzido apenas a alívio cômico, mas aqui era o protagonista de tramas inteiras. George mentia compulsivamente, era passivo-agressivo, incapaz de fazer escolhas decentes e por isso mesmo era genial, porque todos em algum nível já fomos George, com sorte em níveis menores. Believe it or not, George isn't at home. Please leave a message at the beep. I must be out before I pick up the phone. Where could I be? Já Jerry, interpretando a si mesmo, era o eixo de equilíbrio do grupo, o que na loucura da série não é necessariamente um elogio. Era um bom filho, tinha estabilidade e sucesso em seu trabalho como comediante, mas era emocionalmente esvaziado. Engatava romance atrás de romance, implicava com todas as mulheres com que se relacionava, uma tinha mão de homem, a outra comia ervilha de forma lenta, irritante, e a lista continua. E esse vácuo permitiu que ele fosse não só um observador, mas o narrador da vida urbana como de fato era. Nada especial. Já Elaine Baines, interpretada por Julia Louis-Dreyfus, era uma revolução silenciosa na TV dos anos 90. Ela não era namorada de ninguém. Como Jerry, também se relacionava com homens e odiava eles por qualquer detalhe. Era competitiva, falastrona, errática, ambiciosa, muito fracassada algumas vezes e não tinha medo de parecer desagradável. Seinfeld deu à televisão uma das primeiras mulheres complexas da comédia mainstream, sem necessariamente suavizá-la e transformá-la numa pick-me girl. Por acaso, ela é o centro de 2 dos meus episódios favoritos. O do filme Paciente Inglês, quando ela é cancelada por ter achado o clássico chato e arrastado, e o do Bizarro World, quando ela conhece 3 caras que são diametralmente opostos aos seus amigos, agradáveis, empáticos e prestativos. E ela precisa escolher qual grupo ocupar. E isso é a clássica Elaine de todas as temporadas. Telling your stupid story about the stupid desert and just die already. Die! Elaine, you don't like the movie? I hate it! I'm going to hell! E Kramer? Bom, Kramer era o elemento caótico, com entradas icônicas no apartamento de Jerry, ideias absurdas e uma lógica que flertava com o nonsense. Ele representava a total imprevisibilidade da vida. É imprestável e adorável ao mesmo tempo, imprevisível e necessário. Uma peça que jamais funcionaria se Seinfeld seguisse os padrões clássicos de desenvolvimento de personagem. O mais divertido é que ele foi baseado em um vizinho real de Larry David que nunca saía do prédio, o que era conveniente, porque como Larry subiu
sublocava o seu apartamento, ele não tinha a chave da portaria. E graças ao Kramer da vida real, ele sempre conseguia entrar em casa. Agora pensemos, se essa série fosse lançada hoje, exatamente como foi em 1989, ela sobreviveria? Jerry e George seriam acusados de misoginia? Talvez fossem mesmo. Elaine com certeza seria considerada como problemática por algumas das suas escolhas e Kramer seria cancelado por algum comentário absurdo, o que de fato aconteceu com o ator algumas vezes ao longo dos anos. E mais importante, talvez a série fosse rejeitada não só por seus personagens, mas pelo que ela representa. Seinfeld não tem valores edificantes, não tem moral da semana, não te ensina a ser melhor, ensina que ser humano é, na maior parte do tempo, simplesmente não saber o que está fazendo. E esse tipo de honestidade, em tempos que algoritmos priorizam personagens positivos e narrativas de superação, seria difícil demais de vender. Além disso, hoje a exigência por representatividade é legítima e necessária, mas ao mesmo tempo pode se tornar um filtro que desautoriza certos tipos de arte, que são as mais ambíguas. Seinfeld era uma série muito judaica, embora sem jamais colocar isso em primeiro plano. A neurose, o sarcasmo, o excesso de análise, os pais que gritam, o trauma embutido no cotidiano de cada um deles, tudo isso era um eco do judaísmo cultural nova-iorquino que moldou o humor americano. Mas isso nunca era tema de um episódio específico. Hoje talvez esperassem que tivesse um episódio sobre Rosh Hashanah, ou uma cena com uma mezuzá na porta, e isso talvez tirasse dela justamente o que a tornava universal, sua capacidade de falar de tudo, inclusive da experiência judaica, sem precisar rotular, nomear ou transformar isso em pauta. Larry David entendeu antes de todo mundo que a graça está na contradição, no egoísmo, no silêncio estranho, na resposta errada, e que rir disso não é desumanizar. Até certo ponto, é humanizar ao limite do desconforto. Por isso, quando anos depois ele criou o Curb Your Enthusiasm, ele levou esse desconforto ainda mais longe, sem concessões e dispensando seu alter ego para incorporar a si mesmo em frente às câmeras. Tanto Larry como Jerry são imunes ao cancelamento porque eles não acreditam nele e não se importam com isso. Mas voltando, se Seinfeld fosse lançada hoje por dois Zés desconhecidos da grande mídia, não passaria nem da primeira temporada. Talvez fosse enterrada por críticos sobre a falta de propósito ou personagens tóxicos, e em 10, 20, 30 anos seria redescoberta por algum youtuber obscuro, se o YouTube existir até lá. Não se esqueçam que a gente já teve o MySpace, o Orkut, o ICQ, e se tornaria um clássico cult. Então, como muitas vezes acontece, as pessoas perceberiam que haviam perdido e diriam: essa série sempre esteve à frente do seu tempo. E talvez esteja mesmo. E talvez mais do que nunca a gente precise justamente desse tipo de humor que não nos conforta, mas que nos desmascara. Você concorda comigo? Conta aqui nos comentários e não se esqueça de curtir, compartilhar e assinar o canal.